Tricô de Paz. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tricô de Paz, o nosso melhor podcast sobre paternidade supimpa. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e se tu é pai e tu trabalha, você descansa no trabalho. Aqui é Victor Urives e paternidade é supimpa, meu trabalho é supimpa, mas nem sempre fora de casa descansa, mas tem outros benefícios. Aqui é Thiago Berto, paternidade é muito bom, é difícil também, e agora eu já não sei se eu posso dizer se a gente descansa tanto assim no trabalho, mas a gente se alivia bastante. Tá ótimo. Ou então, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o pai no trabalho, essa relação, essa coisa, né, como é que funciona. A gente que tá aqui querendo construir uma relação diferente com nossos filhos, e aí a gente vai pro trabalho e encontra pais que estão no mesmo modelo de 1900 lá vai bolinha, e como é que fica isso daí, como é que é essa relação aí. Então, vamos nessa. Chama a vinheta aí, Vitão. Hoje temos a participação especial de um brinquedinho que eu tenho, que eu nunca pude usar porque as pessoas não deixavam aprender, mas enfim, vai ser o nosso agora amigo da vinheta. Porra, ficou foda. Agora foi profissional, na boa. Eu devia ser pago pra fazer essa vinheta. Ai, caralho. A gente tá cada vez pior, cara. Que lixo. Não, pior. Que eu sempre quis uma gaita. A Renata me deu uma gaita. Aí eu fui aprender em casa. Minha mãe falou, não, para com isso, toca muito mal, não sei o que lá. Óbvio que eu toco mal, tô aprendendo. Aí eu me mudei, finalmente com a Renata, e você mora com ela. Aí eu comecei a fazer, ela, não, para, você toca muito mal, você tem que aprender. Ué, porra, o que eu tô fazendo? Mas enfim, aí eu desisti, agora só um objeto de coração na minha vida. E agora é a nossa vinheta. E agora é o senhor vinheta. Tem até nome agora. Tricô de Paz. Vamos lá então, vamos dar primeiros recadinhos do nosso podcast. Bom, se você quiser conversar com a gente, mandar uma mensagem, né, criticar, elogiar, mandar carinho, mandar amor, nosso e-mail é tricodepaz@gmail.com. Só ir lá e a gente vai responder, a gente vai conversar e vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Também, né, não esquece aí, se você está ouvindo esse podcast através do site, você pode ouvir através do seu celular, que é muito mais fácil, muito mais supimpa. Você baixa um aplicativo aí, pode ser Pocket Casts, Overcast, Podcast Addict. A gente vai botar o link para todos esses apps aí no post do episódio, para você ver como é realmente mais fácil você ouvir direto através de um app, que ele vai baixar direto, vai te avisar, tem aqui Tricô de Paz novo. Aí você vai lá, ouve, pronto, acabou. Não precisa se prender. Se precisar parar no meio do episódio, o aplicativo vai lembrar onde você parou, então não esquece de ir lá, e dentro desses aplicativos é só você ir lá e buscar Tricô de Paz, e aí vai aparecer o nosso podcast lindo, você vai lá, assina e pronto, tá tudo resolvido. Se você tiver iPhone ou iPad, né, essas coisas aí da Apple, né, você pode muito bem também entrar no iTunes e seguir a gente lá pelo podcast do iTunes. Então só ir lá no iTunes, Tricô de Paz, vai achar a gente lá. Aproveita, se você já estiver no iTunes, dá uma avaliação pra gente lá, né, tipo, avalia a gente, fala que a gente é supimpa, quero ver quantas estrelas você vai dar pra gente. Se não for dar 5 estrelas, nem avalia, porque eu não quero saber de coisa menos que 5 estrelas. Total sentido, né? Não é? Vai dar 3 estrelas? Não. Aí, tipo, as pessoas começam a fazer um motim, sacou? Todo mundo vem com 3 estrelas. Mas 3 estrelas é melhor que nada também. Então, já que a gente tá falando em estrelas, a gente até agora tem 7 avaliações lá no iTunes, e as 7 com 5 estrelas. Olha que coisa linda. Emocionante. Muito bom, muito bom. Pô, daqui a pouco a gente tá, tipo, no feature do iTunes, imagina? Daqui a pouco, né? Só multiplicar por 1000, pelo menos. Aliás, quando multiplicar por 1000, a gente sonha em aparecer no feature, né? Aí depois multiplica por 1000 de novo. Exatamente. Como é que você pode ajudar a gente? Primeira coisa é, ajuda a divulgar, cara. Divulga aí o nosso trabalho. Mostra pros seus amigos, bota tocando esse troço no seu trabalho, bota pros seus amigos pra ver. Assiste em casa, mostra pra parceira, mostra pro parceiro, mostra pra todo mundo. E começa a converter as pessoas. O negócio é a gente transformar todo mundo em tricoteiro. E aí todo mundo fica feliz. Então vamos lá. Nosso último recado é o recado da pobreza, né, gente? Adorei. Perfeito nome pra ele. Eu tô no foco de parar de fazer vinheta. O senhor vinheta já iniciou cansado, querendo se aposentar.
Bom, é isso aí. Se vocês acompanham já desde os nossos vários 4 episódios anteriores, para ajudar a gente a manter o nosso projeto vivo, né? Para arcar com os custos de edição, todos esses custos que a gente está arcando agora, né? Do nosso próprio bolso. E a gente está pedindo a ajuda de vocês. Se você acha que vale a pena ajudar e contribuir com o nosso trabalho, tem aqui uma campanha de financiamento coletivo recorrente que funciona como? Você vai lá e contribui mensalmente com um valorzinho que não vai te machucar. Você pode achar que, não, mas eu vou doar R$5 só pros caras, que sacanagem, vou doar R$15 só pros caras. Mas é isso mesmo, que se cada um que ouve a gente ajudar um pouquinho com 5, 10, R$15, daqui a pouco a gente tá podendo bancar toda a nossa edição, aí daqui a pouco a gente, tá começando a poder fazer melhorias no nosso podcast, comprar equipamento, pra essa nossa voz taquara rachada não sair tão de taquara rachada, e aí a gente vai melhorando e vamos junto construindo esse podcast lindo e maravilhoso, todo mundo junto, todo mundo misturado. Hoje, eu tenho a grandíssima alegria de avisar pra vocês que a gente já tem um patrono. O nosso patrono é o Rodrigo Vieira. Ele foi lá, ajudou a gente, tá contribuindo com a gente. É tipo Harry Potter, tá lá nosso patrono. Nossa, cara, demorei muito pra entender isso. Sério mesmo. É tipo o nosso patrono. Aí eu falei, tipo Harry Potter. O que será que eles quis dizer com isso, né? Eu fiquei pensando, não me veio a cabeça. Agora que eu entendi. Só tem que ver se ele é uma lontra, se ele é um servo. Pode ser um coelho. Mas a gente vai encaixar isso aí. Você também pode se tornar o nosso patrono, contribuindo lá com um valor pequeno mesmo, que a ideia é essa. Cada um contribui com um pouquinho, daqui a pouco a gente tem um pocão e o nosso podcast tá vivendo aí uma vida longa, né? Então vamos ajudar. Se você quiser conhecer mais, os links também estão no post. Já é. Então vai lá, Vitor. Faz uma vinhetinha agora, vai, ó. Bom, vamos agora então para o nosso bloco de leitura de e-mails. E se você não quiser ouvir, né, os comentários do último episódio, os e-mails do pessoal, e você quiser pular direto para nossa pauta principal, é só você ir para 19 minutos. Bom, nosso primeiro e-mail veio do Gustavo Resgala e ele diz assim: olá, caras, já acompanho o trabalho do Thiago Queiroz há 2 anos, idade da minha filha mais velha, e agora tô mais que curtindo o podcast. Seguinte, participo de um grupo composto de 6 casais com pouco tempo de casados, em que discutimos bastante os desafios de ser família, educadores, etc. E uma coisa que sempre vem à tona é a relação da harmonia conjugal no desenvolvimento saudável, em todos os sentidos dos filhos. Coisas do tipo discutir relação na frente das crianças, divergir na frente das crianças sobre como lidar com algumas necessidades delas e por aí vai. Tipo, não conseguimos com 2 filhos esperar o momento em que os 2 vão estar dormindo simultaneamente para conversar tudo o que precisamos entre nós e ainda, quiçá, termos uma relação sexual. E às vezes é difícil ver a parceira tomar uma atitude com seu filho e filha que você não acha apropriado e não poder falar nada na hora. Ter que esperar a bendita noite que nunca existe. Bom, depois conversamos mais. Crianças chamando, abraços. Assim, do meu ponto de vista, Gustavo, existem discussões e discussões. Tem, óbvio, eu gostaria que meu filho me visse discutindo, principalmente com a mãe dele, o menos possível. Mas eu parto do princípio que se eu esconder da criança todo pequeno conflito que existem nas relações humanas, eu vou estar criando uma pessoa que não vai saber lidar com conflitos, entendeu? Ele vai, sei lá, vai entrar em pânico toda vez. Se eu tiro ele de qualquer conflito que eu tenha na minha vida, que ele esteja perto, quando ele crescer, no primeiro sinal de discussão que ele tiver que participar ou qualquer coisa do gênero, ele vai ficar com medo, não sei, vai ter alguma reação adversa. Então, óbvio que uma briga mais acalorada, né, e tudo mais, uma discussão... Uma briga não, né, porque briga sempre remete a alguma coisa ruim, mas não é uma discussão mais acalorada, que às vezes todo casal tem, você não quer que a criança escute, porque ela sente aquilo que tá acontecendo, né. Mas acho que as pequenas coisas do dia a dia, que tipo, não faz isso não, porque eu não gostei, ou não, olha só, não faz isso aqui não. Acho que não tem problema, sinceramente. Mas esse sou eu, né. Então, falando nesse ponto, tem algo interessante que, tipo, tem 31 anos, eu nunca vi meus pais discutindo ou brigando, por incrível que pareça. Nunca. E isso, eu acho que tem um pouco de razão, Thiago. Por conta disso, eu não sei muito bem discutir, não. Eu só sei brigar. Discutir, eu não sei discutir. Talvez não seja tão demente assim, porque eu tive irmãos, aí a porradaria sempre rolava discussão, briga e tudo mais. Mas eu sinto uma certa dificuldade pra discutir. Isso em vários âmbitos na vida. Tanto trabalho assim é meio complicado. Interessante isso. Pois é. Assim, eu já vi algumas vezes meus pais discutindo, mas assim, eu me identifico muito com o que o Gustavo escreveu, porque assim, durante um determinado tempo, principalmente quando o Gael era bem pequeno, nosso segundo filho, a gente tentava fazer isso, sabe? Assim, não, vamos esperar os meninos dormirem pra gente, discutir certa parada que não tá legal, alguma coisa assim, tentar conversar sobre alguma coisa específica. E aí a gente ficava, meu irmão, na semana inteira sem conversar. Mas assim, a gente ficava esperando muito, a gente não conseguia, aí teve um momento que a gente falou assim, cara, a gente vai ter que, sabe, vamos ter que falar na frente deles e, é claro, a gente tenta tomar cuidado pra não parecer que a gente tá, quebrando o pau ou ser alguma coisa um pouco mais tensa, a gente até tenta esperar um pouco, porque eu acho que também é ruim a criança ficar sendo exposta pra gritaria, confusão, xingamento, sabe, quando rola, sei lá, desrespeito, alguma coisa fica mais acalorada, acho que não vale a pena
a criança participar dessas paradas. Mas a gente começou a tentar conversar na frente dele, assim, pô, não sei o quê. E no caso de quando acontece alguma coisa que eu faça, que ele não concorda, ou vice-versa, normalmente a gente dá um toque, assim, meio toque gentil. A gente tenta não, tipo, bater de frente, mas eu acho que é super dá, assim, pra gente falar algumas coisas na frente deles, desde que tenha respeito, desde que não seja gritaria, nem tiroteio, acho que dá pra fazer na frente, sim. Seguindo os e-mails, agora temos Pedro Gurgel. Olá, Sopimpais. Este último podcast, especial do Dia dos Pais, ficou muito lindo e sensível. Parabéns. Não são todas as pessoas que têm coragem de abrir seus corações e suas histórias, embora seja necessário. Gostaria apenas de pontuar que todos vocês, e eu também, têm algo em comum: pais ausentes. Segundo uma psicóloga que conheci, normalmente tentamos nos tornar bons naquilo que nos faltou. Será por isso que queremos com apego de forma positiva? Vou dar uma breve pausa aqui. Eu fico sempre tentando ganhar dinheiro. Será porque eu nunca tive dinheiro? Pode ser. Não, foi uma piada escrota. Era pra rir. Ninguém riu, então corta. Você vai achar que tava falando sério. Não, tá quarta. Já não falhou. Feio. Não, vou deixar, para as pessoas verem que você não sabe emplacar piada. Beleza. Continuando na cartinha, Pedro Gurgel tem algumas indicações aqui que eu não vou falar agora porque a gente vai usar isso depois. Cartas na manga. E, enfim, e sobre os medos que a gente perguntou no podcast anterior, ele diz: meus medos de não ver minhas filhas crescerem, de perdê-las, de não conseguir amá-las como elas merecem, e que elas cresçam e digam isso na minha cara. Tenho medo de ser tal como foi meu pai. Já estou conquistando mais ouvintes e tentando juntar a grana para doar, beleza? É possível doar de uma forma pontual ou apenas mensal? Aí ele finaliza com PS: façam podcasts um tantinho mais longos. Muito obrigado Pedro Gurgel, pelo seu e-mail. Já é o segundo e-mail que você manda. A gente, gosta muito dos seus e-mails porque você elogia a gente pra caraca. Não, felicidade, né? Elogio sempre é bom ouvir, né? Bate ali no ego ali, ó, dá uma maciada boa. A gente chega feliz, né? A gente se acha menos inútil na vida. E agora, alguns pontos. Esse medo que você tem é o medo da maioria dos pais, provavelmente, aqueles que querem se dedicar a seus filhos, e realmente não ter aquele reconhecimento, não nem reconhecimento por você realmente não conseguir dedicar o que você gostaria de dedicar aos seus filhos. Isso é realmente preocupante. É verdade, cara, é verdade. Mas só lembrando, pessoal, se você não ouviu o podcast anterior, a gente deixou no ar essa pergunta aí, pra vocês irem comentando, irem contando pra gente quais são os seus piores medos em relação à paternidade, em relação aos seus filhos, que a gente tá querendo fazer um episódio só sobre isso, falar sobre os nossos medos. E aí a gente vai tentar pegar esses medos de cada pai, de cada mãe também, que se sentir à vontade de compartilhar com a gente vai fazer um episódio só sobre medos, o episódio do cagaço. Episódio do cagaço. E respondendo a pergunta que ele botou aí, né, sobre doar de forma pontual ou apenas mensal, cara, se você quiser, se realmente só rola pra você fazer uma doação pontual, é claro, a gente vai ficar super grato com a sua ajuda, assim, qualquer ajuda é bem-vinda, mas pra gente é preferível que seja mensal, mesmo que, sabe, você doe lá R$5 por mês pra gente, R$1 por mês pra gente, a gente prefere que seja aquela coisa mensal, aquele apoio de sempre ali, que a gente sabe que a gente pode contar, que vai somando com os outros apoios e que a gente vai conseguir se planejar e se estruturar melhor enquanto podcast. É verdade, em vez de doar R$12, doa R$1 por mês, é melhor pra gente. Então beleza, seguindo. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa pra a pessoa agora que mandou o e-mail, porque eu provavelmente vou falar seu nome errado. Quem mandou o e-mail foi a Cristiane Vortrich. Eu não faço ideia de seu nome fala assim, mas desculpa. Olá, guris. Muito boa a iniciativa de vocês em abordar assuntos de paz pra geral. Sou enfermeira e trabalho na rede pública em Bento Gonçalves e coordeno um programa de saúde do homem e costumo acompanhá-los para me atualizar também. Só para informar, existe um curso no site Comunidades de Práticas do Ministério da Saúde e do Promundo, que é muito bom. Segue o link. Gente, a gente vai colocar o link na parte de baixo do podcast para vocês terem acesso, tá? Existem muitos assuntos para serem abordados e certamente vocês o farão de forma divertida e de fácil entendimento a todos. Continuem com esse lindo trabalho, parabéns. Poxa, obrigado, Cristiane, a gente vai dar uma olhada sim no site, vai dar uma olhada no que vocês estão abordando por lá e provavelmente a gente vai achar muita coisa lá que tá ligada à nossa vida como pai, né, e tudo mais, e a gente vai trazer pra cá, com certeza. Vamos sim, obrigado aí. É bom saber, né, que, sabe, tipo, a gente aqui tá falando a zoeira e tal, mas tem gente séria, sabe, trabalhando. E aí o pessoal tá usando um pouco do que a gente fala aqui também. Gente séria, tipo, a gente é totalmente lesado, né? Falando em lesado, um ponto importante, quem é jumento batizado, tipo eu. Bento Gonçalves fica em Rio Grande do Sul. Olha só, eu ia perguntar se era um bairro do Rio. Não, pois é, eu fiquei, onde é que é Bento Gonçalves? Aqui no Rio é Bento Ribeiro, não é isso? Ah, isso. Bento Ribeiro, isso. Não, engraçado que ele Bento Gonçalves, será que fica perto de Belfort Roxo?
Caraca, é muito burro, né, cara? Nada a ver. Muito bom. Enfim, Rio Grande do Sul. E é bonito, hein? Tem umas fotos aqui legais. Vamos seguir agora para os comentários do nosso último podcast. Choca na gaita. Veio com força. Então, gente, a gente recebeu mais um comentário do sempre espirituoso Alexandre França. E sou eu sempre que leio os comentários dele, porque a gente acha que é uma alma quase irmã, né não, Alexandre? Vamos lá. Esse podcast é foda, viu? Caralho, obrigado, cara. Você pode... Coloca comentário toda vez, por favor, cara, só pra eu poder ler. E bota palavrão também, que ele gosta. Pode colocar bastante palavrão, porque é só no seu comentário que eles me deixam falar palavrão, tá? Manter os bons costumes. Exatamente. Não tenho palavras, só palavrões pra descrever o quanto me identifico com vocês e quanto esse episódio 4 foi especial pra mim. Falaram sobre pais. Puts, há 7 anos atrás eu perdi meu pai. Lamento muitas coisas e a principal delas é que ele não pôde ser um avô presencial pra Sofia. Mas onde quer que ele esteja, ele deve estar guardando a neta dele. Coisas de cabra da peste, machão, machista, provedor, conservador, porreta, da gota serena, são minhas referências e tento usá-las com moderação, já que desde moleque discordava dos pensamentos dele por querer videogame, computador, Discman, bens que ele nunca teve e não teria motivo para dar ao filho. Nunca faltar comida dentro de casa foi seu maior legado e, como todo nordestino sofrido, orgulhoso no cabo na enxada e peixeira na cintura, como diria Pokémon GO, e seu fuleiragem de cabra safado. Deixa de ser besta. Tinha que terminar assim, senão ia chorar. Abraço e continue com o cast. Exceto a vinheta Esforçadas do Vitor. Não. Aí, ó, pronto. Agora já é o Sr. Gaita. Já tá melhor, cara. Agora estamos... evolução. Contratamos o Sr. Gaita pra fazer isso. Em sua homenagem, segue um riff. Um riff, cara, que escroto é isso? Riff de gaita, cara, é evolução. Muito bom. Quer ler o próximo aí, ô Vitão? Não. Eita, que grossa. Pode ser. Não, deixa eu ler agora. Seguindo os comentários, Ana Pimenta Ribeiro. Gente, estava escutando um podcast na bike a caminho do trabalho. Também moro na terra da cerveja e do chucrute. E pensando que... Esse do chucrute é da minha parte, não, também. E pensando a quem indicar o podcast. Só me veio em mente uma amiga super querida com quem sempre converso sobre a criação dos nossos pequenos. Eis que um e-mail dela é lido na leitura do programa. Beijo, Camila. Era tanto a pessoa certa pra gostar do podcast que já até conhecia. Compartilhei no Facebook e quem sabe acerta mais alguém. Abraço pra vocês. Muito obrigado, Ana Pimenta, por compartilhar. Você não foi tão rápida quanto ela, mas enfim, a intenção que importa. Caraca, que escroto. Babaca! Não, brincadeira. Muito obrigado, sério mesmo, Ana, muito obrigado por pensar em compartilhar, por querer compartilhar e compartilhar outras pessoas. E, inclusive, muito obrigado por compartilhar no Facebook. É verdade, isso ajuda a gente pra dedéu. E como? Calma aí. Oi. Ana, me dá uma ajuda. A filha da Camila é chucrutinha. E a sua filha é o quê? Joelhinho de porco? Não. Nossa! Nossa, deve ter comida mais carinhosa. Tem estrudelzinha. Estrudelzinha bonitinho, gostei. Mas você que vai dizer, não é a gente não. E é isso aí, agora a gente vai entrar na nossa pauta principal. E a pauta principal pede uma vinheta do Sr. Gaita. Eu não tenho nem ideia que eu faço com isso, cara. Pô, você trouxe o Sr. Gaita, vai cara. lá. Rola um do, ré, mi, fá, pelo menos, vai. Onde é que eu dou essa bosta? A parada entra, vento, sai vento, não tenho nem ideia. Você sabe que se você puxar é uma outra nota, né? Não, pois eu não tenho nem ideia. Isso aqui é uma harmônica em dó. Harmônica? Acho que é. Que é isso, cara? É um tipo de gaita, eu acho que é uma parada dessa. Enfim, vou fazer um toque sombrio. Pareceu o apito de estaleiro, sabe qual é? Vai sair a barca. Perfeito, cara. Não, isso aí é apito do fim de trabalho, entendeu? Tá na hora de ir pra casa ver os filhos. Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá. Não, tá, beleza, só tava testando aqui. Foi o mais grave que eu consegui. Leia coberta! Bom, vamos então começar falando sobre o pai hoje, né? Como é que é essa relação no trabalho, como é que é a nossa relação no trabalho. Vamos tentar contar um pouquinho
das nossas histórias. Quem começa aí primeiro? Então, com esse tema, sinceramente eu me identifico muito com ele, porque ele tá dentro daqueles meus medos que eu estou cagando e fazendo justamente o que eu não deveria fazer, que é o pai no trabalho. Resumidamente, minha história é ela bem padrão, 99% da população brasileira se deve dar, que é acordo cedo, vou trabalhar, me mato de trabalhar, faço hora extra, aí depois eu me mato de trabalhar mais um pouquinho, aí eu volto pra casa e estudo. Ultimamente não tenho estudado, mas enfim, estudo, aí no final de tudo eu vou fingir que sou pai. Realmente não é exatamente o estilo de vida que eu gostaria de ter, mas acredito eu que a necessidade pede pra garantir um futuro pra minha filha. Bom, no meu caso também, né? Aqui no nosso arranjo aqui, sou eu que trabalho fora. E, assim, esse período a Anne decidiu ficar com os meninos, aproveitar esse período aí inicial. Assim que o Gael entrar na escola, ela vai poder retomar com a carreira dela, né? Então a gente vai ter uma mudança de arranjo aí. Mas hoje em dia o que funciona é isso também. Eu trabalho fora, trabalho num horário comercial, vou cedo. Na verdade, eu levo o Dante pra escola e aí vou pro trabalho. E é aquela correria pra tentar fazer o horário certinho, pra tentar produzir, pra fazer tudo certinho, pra depois sair correndo logo pra casa pra poder dar conta também da paternidade, né? Porque tá, sei lá, 4, 5 horas da tarde, já sei que o negócio tá tenso, porque o Dante só estuda de manhã, né? Então a parte da tarde a Anne fica com os dois. E aí, pô, o bagulho fica tenso, né, velho? Chega às 5 horas da tarde, o bagulho tá tenso. Então, na verdade, a minha rotina é muito de correria mesmo. Tipo, vou pro trabalho e vou, tento fazer tudo, chego no horário certinho, pra poder não precisar sair muito tarde. E aí eu saio do trabalho rapidinho, corro pra casa, e aí eu vou realmente dar conta aí das coisas que tem que fazer em casa, né? Coisas que tem que fazer com os meninos. Pra quem já escutou pelo menos o primeiro podcast, já sabe que eu tô desempregado basicamente desde a época que o Noah nasceu. Então eu não tenho muito dessa experiência de ir pro trabalho e tudo mais. Então só o primeiro mês dele, em que ele basicamente não ficava comigo, porque ele era 99% teta. Dormir e mamar, dormir e cagar, dormir, mamar, dormir, cagar. Era isso, era a parte que eu conseguia ajudar, que era limpar ele, né? Infelizmente eu não consegui me recolocar no mercado de trabalho, então eu nem sei como seria a minha rotina se eu tivesse que trabalhar, sei lá, o normal que o brasileiro trabalha, 8, 9, dependendo, 10 horas por dia, colocando, sei lá, colocar 11 a 12 horas se você pegar transporte pra muitos brasileiros, né? E ter que chegar em casa e tudo mais. Mas, assim, eu digamos assim, eu trabalho em casa, mas meu trabalho em casa é trabalho de aprendiz ainda, porque eu ainda sou um péssimo dono de casa, né? O meu trabalho atual é levar o Noah pra creche, voltar pra casa, tentar deixar a casa menos zoneada possível, voltar a pegar o Noah na creche, trazer de volta e tentar não destruir a casa enquanto eu tô dentro dela. E óbvio, né, cara, procurar alguma coisa pra tentar voltar pro mercado de trabalho ou alguma coisa pra ganhar dinheiro, o que tá difícil. E aí, no seu caso, durante muito tempo, acho que só pra explicar, né, que a Maíra trabalhava e agora ela tá... A Maíra trabalhou até o Noah fazer quase um ano. Ou seja, ela teve licença maternidade até o 5º mês e meio, porque ela juntou com as férias dela. Aí depois ela trabalhou mais 6 meses e foi demitida também. E foi mais ou menos isso. Então, a Maíra foi a provedora da casa até esse momento. E aí depois a gente teve que se virar. Tanto que hoje a gente, pra quem não sabe, eu moro com o Vitor e com a Renata, e ele que me sustenta. E a Maíra, a gente tem aqui nossos arranjos e nossas ajudas. O Vitor que me ajuda aí nessa minha fase da vida, a minha Maíra. Então, o primeiro jabá nosso aqui, grátis, vai pra minha mulher. Grátis pra quem? Grátis pra vocês. Eu cobro ela lá daqui a pouco. Os jobs dela agora vão ter 10% pro podcast, cara. Ela é uma ótima fotógrafa, gente. Tá tentando se especializar em tirar fotos de parto, de crianças, né, de grávidas e tudo mais. Ela gosta muito de tirar fotos desse tipo. E ela também tem um projeto com uma outra amiga nossa, que é fotógrafa também, que é mais sobre intimidade de casais e intimidade de pessoas, que é um projeto um pouco diferente, digamos assim, maiores de 18. Se vocês quiserem saber mais, a gente vai deixar o link da página dela no Facebook, que é Maíra Matos Fotografia. Se vocês quiserem dar uma olhada lá nas fotos que ela tem feito, no trabalho que ela tá apresentando, ficaria muito grato e muito feliz se vocês pudessem dar uma olhada. E se vocês quiserem fazer algum trabalho com a Maíra, quando estiverem conversando com ela, não esqueçam de falar que vocês conheceram o trabalho dela através do tricô, que aí a gente vai combinar um esquema aí de, pra ela ser a patrona, né? Ela jogar um dinheiro aqui pra gente conseguir
fazer, entra no Patreon, né? De fazer um escambo daqui pra lá, pá. Aí sim o grátis faz sentido. Enfim, voltando um pouco à questão do ambiente de trabalho, esse ambiente padrão de trabalho, tem um negócio que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui também, que é como é que é complicado eu viver nesse ambiente, com as desconstruções que eu já tive, com o papel de pai que eu tô construindo, que eu tô tentando desempenhar, e tá ali coabitando um espaço com outras pessoas que não tem nada dessa mentalidade. Óbvio, é um ambiente super machista, né? Que a maioria das pessoas são homens, brancos, classe média e tal, pelo menos na minha realidade. Mas o que eu queria dizer, assim, é que é muito difícil quando você, tipo, tá querendo desempenhar uma paternidade supimpa, né? Porque esse é o nosso slogan, a gente vai vender isso, a gente vai fazer um livro. Muito bom. Então, a gente tá aqui se estrupiando pra tentar ser um pai supimpa, e aí a gente tá num ambiente que, cara, os outros pais não estão nem aí, sacou? E pior ainda, os seus chefes não estão nem aí também. Então é muito difícil eu chegar assim, por exemplo, pô, o chefe tá te cobrando, nossa, tem que ficar aí até 7 horas da noite, pô, não, faz isso, faz aquilo, e aí você vê que tá chegando perto da hora de ir embora, e pô, você tem que sair porque também tem as suas funções em casa. E aí é muito difícil chegar pra ele e falar assim, pô, não, cara, eu não posso porque, pô, não posso ficar aqui até tarde todo dia, porque, cara, eu tenho filho em casa, eu tenho que ir lá, tenho que cuidar deles também e tal. E aí se eu falo isso, como eu já falei, eu ouço o meu chefe, sei lá, voltar pra mim e falar assim, pô, cara, como assim? Tá, mas eu também, pô. Eu tenho gêmeos, por exemplo, e estou lá em casa e tô aqui, trabalho até tarde todo dia, cara. É assim nesse nível? É, cara. Que entendeu? bizarro isso. É, muito bizarro. Aí você meio que, entre aspas, você perde a razão pro cara, porque, eu também tenho filhos e eu tô aqui, brother, trabalhando pra caramba, vou trabalhar até, sei lá, 9, 10 horas da noite, e é isso aí, porque lá em casa a minha mulher tá dando conta, e chegar em casa, às vezes os meus meninos já estão dormindo, mas, pô, tem que trabalhar, tem que produzir. E, pô, é muito ruim, cara, você fazer esse contraponto, porque o pessoal dá vontade tá de você responder pro cara, né? Porra, e pena, né? Você tá se privando dos seus filhos e tá privando os seus filhos da sua presença porque você tem que trabalhar, né? Exato, é muito ruim, assim. E aí, pelo menos no meu caso, assim, hoje tá um pouco melhor porque eu não tô conseguindo gerenciar um pouco melhor as coisas. Mas por sua conta, não pelo trabalho. No trabalho não te ajuda nesse quesito. Você tá conseguindo gerenciar melhor seu tempo. Entendeu? Porque assim, há um tempo atrás, a pressão era muito grande e eu me sentia pressionado. Quer dizer, não que eu me sentisse pressionado porque não tinha ninguém me pressionando, mas eu me pressionava muito a tentar dar conta das duas coisas, sabe? Então é como se tivesse uma corda do trabalho te cobrando, você tem que ficar cada vez mais aqui dentro, aí você tem outra corda que é você se cobrando também, tipo, não, mas eu tenho que estar em casa também, porque, pô, eu tenho filho, eu quero estar perto. Não é só uma questão de obrigação minha, mas eu quero estar perto, eu quero estar junto. Eu me sinto super mal, às vezes, poucas vezes que eu cheguei em casa e meus filhos estavam dormindo, pô, eu me sinto super mal, cara, perdi aquele dia, sabe? Então, eu ficava muito assim, eu me sentia muito mal, cara, assim, tinha momentos até que eu achava que eu ia surtar, sabe? Quando você puxa tanto uma pessoa que eu não vou dar conta. E aí, eu tentava me antecipar em algumas demandas pra não ter que ficar sofrendo essa pressão dos dois lados, que cara, é muito perturbador, pelo menos pra mim, assim. Então, eu não sei como é que é isso com você, Vitor, mas cara, é muito tenso pra mim isso. A lembrança que eu tenho, assim, é bem horrorosa com relação a isso. Então, nessa história é bom também deixar alguns pontos um pouco mais definidos, na verdade, mais abertos, não é nem definidos, muito pelo contrário. O que acontece? Eu não sei a história do seu chefe, não sei exatamente qual é a história de vida dele. Muito provavelmente deve ter uma história de macho padrão da sociedade, que o objetivo é prover e foda-se, entendeu? Foda-se aos filhos que cuidam da mulher. Mas também pode ter outros casos também, que eu digo isso pela empresa. Pode ter pessoas que tiveram uma vida tão ruim, tão sofrida, que não quer que o filho passe pelo mesmo problema. Questão financeira mesmo. E acaba que ele sacrifica o tempo com o filho pra se dedicar ao trabalho, pra poder prover pro filho uma situação melhor. Eu tenho isso lá no trabalho que é meu chefe. Meu chefe, ele é muito workaholic. Muito workaholic. Mas, cara, ele é absurdamente sensacional. Ele é muito legal. A vida dele é o trabalho. Mas por que ele faz isso? Justamente porque ele teve uma vida muito sofrida. A mãe dele era mãe solteira e era trocadora de ônibus, pra ter uma ideia. E devido à história com a vida dele, ele acaba que hoje ele tem certeza que ele tá fazendo a coisa certa. E ele deve estar fazendo a coisa certa, sinceramente. Então também tem esses dois pontos. Já no trabalho, agora mudando um pouco de assunto, em relação ao trabalho. Esse mesmo chefe meu, por exemplo, ele me dá total liberdade de qualquer momento falar, preciso ir embora agora porque a Renata tá precisando de mim. E eu vou embora. Ao mesmo tempo que ele quer que eu fique lá trabalhando, que eu faça umas horas extras, que eu saia 9 horas da noite, que eu vá final de semana se eu puder. Qualquer momento
que eu falar que eu não posso, tenho que ir embora, nem que seja todos os dias do mês, ele entende perfeitamente. Ele preza muito a família, mesmo tomando conta do trabalho. Eu acho que no quesito de trabalho, eu dei muita sorte. Eu tenho um relacionamento muito bom no trabalho, não só com ele, mas com outras pessoas em relação a esse quesito paternidade. Pô, legal, cara. É realmente muito importante a gente ter empatia e entender que a gente nunca sabe qual é a história de vida das pessoas e tudo, mas se você tentar olhar assim do lado mais macro, né? Que sociedade maluca é essa? Se olhar no macro, a maior parte das vezes é o macho padrão que tá cagando pro filho. Não, e que sociedade maluca é essa, né? Que você quer que o homem trabalhe cada vez mais, né? Que nem que você falou, pô, quer que você fique até tarde, se der bobeira, quer que você vá sábado, que você vá domingo, e que você esteja sempre, tipo, à disposição da empresa. E, sabe, as pessoas não pensam que esse cara não tem uma vida além do trabalho, né? E isso vai talvez até além também da questão só da paternidade, mas, tipo assim, mesmo que ela não tenha filhos, mesmo que seja uma mulher, as pessoas não entendem que aquilo ali não é uma máquina, né, cara? Que tem uma vida além disso, que a vida dela é muito mais do que aquilo que ela tá fazendo ali durante aquelas 8 horas por dia no mínimo. E é muito louco, né? Porque se você parar pra pensar, são as suas 8 horas mais produtivas da vida, você tá ali. Que aí eu falo pra minha... eu tenho uma colega no trabalho, né? Eu lidero uma equipe de 10 pessoas. Aí eu trabalho muito com 2 delas diretamente. Eu falo mais com elas do que com minha esposa, por exemplo. Eu passo mais tempo no trabalho conversando com elas do que falando com a minha própria mulher. Pois é, muito louco isso. Muito louco. Mas consequentemente, agora entrando no quesito pressão, que você tava também comentando na sua história, é muito complicado mesmo. Normalmente eu vou até umas 8 horas da noite no trabalho. 7, 8 horas da noite. Normalmente. Eu tô tentando modificar meu horário, até mesmo sugestão do meu chefe pra ver mais minha família. Ele falou, em vez de sair tarde, chega mais cedo pra tentar, independente do caso, sair mais cedo. Mas enfim, diversas vezes me pega 8 horas da noite e ela tá me chamando, tipo, não vem não? E aí, como é que tá? Sua filha tá com sono. E me lembrando que eu tenho vida. É meio chato isso, sinceramente. Meio chato eu me ver nessa situação de, porra, cara, eu tô aqui trabalhando, minha filha tá em casa, falando nela, participação especial. Ô, bebê, tudo bom? É, macaquinha. Como é que o macaco faz? Como é que o macaco faz, Eva? Como é que o macaco faz? Como é que o macaco faz, Eva? Tá encantada com o microfone, não quer falar. Óbvio, né? Quando a gente quer mostrar o filho, ele nunca faz o que a gente quer. Voltando à vida, no quesito pressão do trabalho. Diversas vezes a Renata me chama porque eu esqueço da vida e tô trabalhando e acabo esquecendo de ter que voltar pra casa. E é meio chato isso, né? Tipo, me pegar nessa posição, tipo, justamente que eu não queria fazer, acabo fazendo com a minha filha. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu tenho que fazer isso. É uma necessidade que eu acredito que pelo menos durante os próximos anos eu me obrigo a fazer. A me dedicar mais ao trabalho pra garantir um futuro pra mim não. Foi feio pra caralho, né? Mas enfim, pra minha filha, pra minha família como um todo, tem meus sogros, tem meus pais, enfim, que com certeza vão depender de mim no futuro. Então, eu preciso, pro bem da família como um todo, não só a mim, ter ganhos maiores e para isso eu preciso me dedicar mais agora. Por isso eu acabo sacrificando por um lado pra compensar o outro, pra tentar garantir o outro, né? Gente, aproveitando, eu até comentei isso num podcast anterior, mas também vou explicar um pouquinho a minha abertura, porque eu falei que no trabalho, nem sempre a gente descansa, mas a compensação tem benefícios. O que acontece, por exemplo, no meu trabalho? Meu trabalho ele é bem maçante, bem cansativo, eu não paro um segundo, tanto que eu faço hora extra pra cacete, enfim. Mas o que acontece? Como eu falei num podcast anterior, tem um quesito liberdade. E, liberdade é a principal coisa das pessoas. Tanto que, quando alguém faz uma coisa errada, ela é presa. Enfim, o fato de eu sair todo dia, por exemplo, isso já é uma sensação de liberdade absurda. A Renata muitas vezes tem que ficar em casa, sei lá, por menos de quesitos, tem muita coisa pra fazer, acaba sobrecarregando ela, a Eva não sai do peito e tem que arrumar alguma coisa, tem, enfim, milhões de coisas pra fazer em casa ainda e acaba que, tipo, passou o dia ela não fez nada, ficou presa o dia inteiro em casa. E isso afeta muito psicologicamente. Isso é muito pesado, isso é horrível. Eu só de imaginar eu já fico tenso de ficar preso em casa o dia inteiro, sem poder fazer nada, sem dar um passo fora de casa. Então, por mais que o meu trabalho seja maçante, eu tenho o benefício absurdo de ser livre de sair de casa, por exemplo. Não ter preocupação com minha filha durante 8 horas por dia. É isso que eu queria justificar em relação à minha abertura. Não me xinguem, por favor. É aquela coisa, né? Quando você tá no trabalho, qualquer que ele seja, que seja um trabalho fora de casa, você não chega pro teu chefe e fala, olha só, posso ir no banheiro? Não é que nem escola, não sei qual. Levanta a mão, imaginei isso. Posso ir no banheiro? Entendeu? Quando você tá em casa com um filho, meu irmão, você tem que, tipo, quando é que você vai no banheiro? Você vai no banheiro com ele do seu lado. Dependendo do tamanho da criança, com ele no colo. Daí ainda vai dar aquela cagada de uma hora. Não, se for, sei lá, for uma criancinha um pouco maior, dependendo, ela tá distraída com alguma coisa, você vai lá e volta, né? Tipo, não, quero comer. Na hora de comer, você tem que comer junto com a criança, não importa se você tá com fome ou não, meu irmão. Se você não tá com fome, você come. Se você tá com fome, aproveita.
Bem assim mesmo. E tem essas coisas. Dormir. O que é dormir? Dormir, quem faz o horário depois é a criança, né? Importa. De duas uma. Ou você vai aceitar o horário que a criança dorme, ou você não dorme, né? Eu, por exemplo, sou um idiota nessa parte. Porque eu gosto de vir pro computador, fazer alguma coisa, jogar, fazer alguma, sei lá, qualquer coisa pra mim. E o único tempo, às vezes, que eu tenho pra fazer isso é quando eu tô dormindo. Aí, quando eu vou dormir, ele acorda. Foda. Entendeu? Foda. Aí, se vira, eu que escolhi. Outro ponto importante que eu acabei de lembrar. Tu vai, recebe 3 tapas na cara e um soco do baço no trabalho, né? Fica revoltado. Foi aquele famoso foi culpado por coisas que nem eram sua culpa. O que você faz? Manda todo mundo se fuder mentalmente e vai tomar um café. Olha que legal. Você não pode fazer isso com seu filho, por exemplo. Seu filho tá te perturbando, enchendo seu saco, afetando sua paciência, você querendo desganar o moleque. Aí você fala, foda-se, vou beber meu café. Não pode. É um benefício no trabalho do cara. Isso aí dá uma sanidade mental absurda. É verdade. É um privilégio, cara. É um privilégio, exatamente. Bom, mas assim, já que o Thiago falou aí um pouco sobre como é que é a loucura do dia a dia de estar em casa, tenta falar um pouco sobre, não é só porque você tá em casa, você tá descansando, que é trabalho também, então... Cara, a parada mais importante que eu tenho pra falar sobre pessoas, homens ou mulheres, que ficam em casa cuidando dos filhos, é que se as pessoas que não têm filhos, ou as que vão ter filhos, né, ou então as pessoas que trabalham fora, e têm filhos, mas trabalham fora, soubessem como é trabalhoso estar dentro de casa, cuidando da casa e das crianças, aí não, a gente daria valor num nível absurdo, por exemplo, pra diarista, mano, sabe? Tipo, arrumar a casa. Arrumar a casa é uma parada absurdamente chata. Total. Tá? Não vou mentir. Tem gente que gosta, ok. Tem gente que gosta de tomar soco na cara. Mas tem gente que gosta de arrumar a casa, ok. Mas arrumar a casa, cuidando de uma criança ou de crianças, e fazer comida, e ter que fazer comida na hora, e, pô, a criança tá suja, troca a criança, mas tem um arroz na panela, aí tira o arroz da panela, não troca a criança agora, aí, pô, tem aquele negócio ali pra fazer. Cara, isso é surreal. Isso, assim, eu trabalho desde que eu tenho 14 anos de idade, entendeu? Nunca, em todos os anos em que eu trabalhei, eu fiquei tão estressado quanto ficar dentro de casa, cuidando da casa e cuidando da criança. E olha que eu nem faço isso tão bem quanto as meninas que estão aqui, entendeu? Quanto a Maíra, quanto a Renata, entendeu? Eu fico imaginando quanto estressadas elas ficam, entendeu? Verdade, cara, verdade. Cara, é coisa de louco. Quando você vê mães, né, eu vou colocar mães porque são principalmente elas que ficam na merda, né? Quando você vê alguém com a criança no colo, com a roupa meio disforme, né, tipo uma calça verde, uma camisa lilás e um bonezinho de leão, e a pessoa tá descabelada, e ela tá de chinelo, fazendo compra no mercado, meu irmão, pode ter certeza, essa pessoa tá louca da vida. Essa pessoa tá surtando em casa. Você olha pra ela, não fica, olha, meu Deus, que ridícula que tá essa pessoa, não sabe nem se arrumar pra sair de casa. Não, cara, ela tá cagando pra como ela tá saindo de casa, sabe? Ela tá agradecendo que ela tá no mercado, e que a criança não tá dando um surto no mercado. São coisas assim que acontecem na vida de quem tem que ficar em casa cuidando da casa e dos filhos. Que é um trabalho pesado. É um trabalho pesado. Vamos pensar assim, quanto é que custa uma empregada mensalista? Uma creche particular? É caro. Somos 2. Esse era o salário de alguém que fica em casa cuidando de filho, cuidando da casa ao mesmo tempo. Verdade. Simples, é isso. Verdade. Só que você só tem o trabalho, mas você não ganha por isso também. Você não ganha porra nenhuma. Vida dura, né? Agora, assim, por outro lado, cara, você quando tá em casa, você não tem que ouvir certas idiotices que você ouve no trabalho. Cara, cada coisa absurda que você ouve que dá vontade de se morrer. Deixa eu começar, adiantando. Eu tô muito ansioso pra falar sobre isso. Foda. Chego no trabalho. Aí, galera, vou ter filho. Parabéns, parabéns. Passa alguns meses. Aí, galera, é menina. Aí já vem aqueles comentários. Nossa, hein? Vai dar trabalho, hein? Aí vem, se prepara 15 anos, hein? Tem 2 filhos meninas. Então, nessa sociedade escrota machista que a gente vive, você só ouve piadinha quando você tem menina, né? Quando você vai ser pai de menina, que é o caso do Vitor. E eu sei que uma coisa que eu ouvia muito quando um colega anunciou que ia ter uma filha, as pessoas chegavam pro cara e falavam assim: aê, passou de consumidor pra fornecedor. Isso, cara, eu tava tentando lembrar que era isso. Esse aí é um deles. E como é que você fala agora? Caraca, gente, que absurdo, cara. Que absurdo. Não, e tem outro também, acabei de lembrar. Aí, hein, fala na forma de piada. Mulher só tem 2 chances de ser rica na vida, hein? Ou quando nasce ou quando casa. Puta, então trata de arranjar um bom pretendente. Tipo, sacaneando com a sua pobre e enfim, e que a mulher é uma inútil e não faz nada na vida. Eu não entendi qual é a moral dessa história. Cara, é angustiante. É angustiante. E como é que tu responde essas coisas?
Então, eu ouvi cada uma dessas uma vez. Em todas elas eu fui bem grosseiro na minha resposta. Aí acabou que ninguém mais faz piada comigo. Foi útil, né? Eu achei bem legal. Na última, inclusive, eu até falei bem alto mesmo. Fui grosseiro alto pra ninguém mais, tipo, ver se tocava as pessoas. Acho que funcionou. Mas são poucas pessoas. Como eu falei, no meu trabalho eu dei muita sorte. A galera lá é muito boa. Então, os pontos podres são muito poucos. Cara, bom, assim, você vê que isso é muito sintomático, né? Esse tipo de piada idiota você só ouve quando você vai ser pai de uma menina. É foda. Mas, como eu tenho 2 filhos, eu nunca ouvi esse tipo de coisa. Mas, assim, como depois que a gente entrou na paternidade, eu comecei a desconstruir uma porra de coisa, comecei a pensar um pouco mais e lutar contra os preconceitos que eu tinha dentro de mim e que eu ainda tenho. E certas coisas como essas que você fala, eu não consigo deixar muito passar. Então, eu começo a ser aquele cara, tipo, persona não grata do café. Os caras não... o Thiago, não vai dar pra brincar, é chato brincar perto dele, não sei o quê. E eu lembro que teve uma vez, por exemplo, que... Aquela coisa idiota, né? Homem falando de mulher, e aí eu acho que uma delas era lésbica, alguma coisa assim. E aí aquela piadinha, né? E isso, é claro, um monte de homem junto no café, né? Tomando café. Não, porque sabe como é que é, né? Ela só é lésbica porque, né? Nunca nenhum cara ali pegou de jeito. E aí eu tô num de tolerância zero pra esse tipo de coisa, porque eu acho que uma coisa é a gente desconstruir e não reproduzir mais esse tipo de idiotice. E outra coisa é a gente dar um passo além e começar a não deixar que essas coisas reverberem perto da gente. Tem que ter um papel um pouco mais ativo também. E nesse dia eu fiquei muito bolado quando eu vi isso, cara. E aí eu cheguei assim, e era tipo, sei lá, devia ter uns 5 ou 6 caras juntos falando desse tipo de coisa. E aí eu cheguei pro cara assim, dei um tapinha no ombro dele e falei assim, cara, tu sabia que, seguindo essa tua lógica aí, cara, você, né, fazer um raciocínio análogo, você só é hétero hoje porque, nenhum cara chegou e te... Aí acabou com o cara. Carinho, meu irmão, a galera se desmontou assim, que isso, Thiagão? Não, aí, tá vendo aí o Thiago? Não dá pra brincar com esse papo perto dele. Eu falei, não, mas cara. Não, só é hétero porque, né? Você imagina se eu chegasse, com essa barba assim, te levasse pra jantar, e aí, tipo, tu começa a dar detalhe, e aí os caras começam a ficar muito incomodados. Isso é muito engraçado, sabe? Você começa a... Então, a gente, vai, toma um vinhozinho, e aí a gente fica mais íntimo, aí toma uma pegadinha de jeito, assim, com carinho, e quem sabe? Aí os caras, tipo, cara, muito incomodado. É muito engraçado. Aí você dispersa. Os caras dizem, não, Thiago, não sei o que. Aí acabou o café, sabe? E aí eu não sou mais chamado pra ir pro café. A masculinidade é a parte mais frágil do homem, né? Se você toca nisso, a galera já fica com medo. Literalmente com medo mesmo. Exatamente. Eu descobri isso há pouco tempo. Eu sou meio lento pras coisas. E aí agora que eu descobri isso, cara, eu uso isso muito ao meu favor, sabe? É isso, né? É muito frágil. Então os caras começam a falar alguma coisa, eu já começo a brincar desse jeito, sabe? Tipo, falar assim, então. E aí os caras começam a fazer brincadeirinha homofóbica, e eu chego assim, mas peraí, mas e por que não? Hoje um dos meus apelidos lá é o porquê não. Eu sou o porquê não. Cuidado aí com o cara, hein, esse cara é esquisito. Eu falei, mas por que não, cara? Qual o problema? A gente saísse aí, a gente fizesse uma coisa mais bacana e tal. Quem sabe a gente não se curte de outra maneira? Aí os caras, É uma coisa meio bizarra, né? E ruim de se dizer. Eu só tenho esse mínimo nível de conhecimento graças únicas e exclusivamente a Renata, que ela conversa comigo sobre esses assuntos. Tipo, nunca nasceu de mim. E isso é muito ruim, porque na verdade, na sociedade, um homem não é criado pra estudar isso, pra entender isso e tentar não ser mais idiota. É bizarro isso. Tipo, se não fosse a Renata, eu seria mais um macho. Tipo, 99% de certeza que eu seria um macho padrão. Uhum. Você já deu o segundo passo, né? Eu tô tentando dar esse segundo passo. Tipo, de ser reativo. Não só ouvir e ficar só discordar. Ter reação. Dá pra contar nos dedos, eu acho, às vezes que eu reagi, se é que eu reagi alguma vez. Tomar alguma ação que desmerecesse a pessoa por ela ter feito alguma atitude ruim. Algum desmerecimento. A gente tá ali no meio e a gente começa a ser julgado também, entendeu? E a gente não quer assumir essa posição. Mas é importante a gente se jogar pra frente e falar assim, não, peraí, cara, porra, é essa aí? Não é assim não, cara. Porra, tá falando escroto, cara. Tá sendo machista, pô. Para com isso. Mas também, ao mesmo tempo, eu tenho um segundo medo, que também a Renata me ensinou. Que eu não posso defender também as pessoas, porque ainda continua sendo um papo de homem, entendeu? Uhum. É muito mais complicado que isso. Eu tô aprendendo, tentando mudar de... Visita da Eva. Papai? Papai? Então, eu tô tentando aprender até aquele limite eu posso reagir, porque eu não posso tomar 100% do lado contrário, mas provavelmente até um certo limite eu posso pronunciar. E isso que eu tô tentando também aprender um pouco. Tem toda uma discussão que acho que a gente pode explorar também mais pra frente e aprender mais. Acho que o que você tá querendo dizer é muito sobre o lugar de fala, né? Saber onde que a gente pode falar, sobre o que a gente pode falar. Não é a nossa vivência, a gente nunca viveu essas opressões, mas é aquilo, tipo assim, a gente não vai ficar também fazendo movimentos, tirando a voz
das pessoas que são oprimidas, as minorias são oprimidas, mas eu acho que é diferente de, tipo, se ter um cara sendo escroto do nosso lado, é meio que nossa obrigação de dizer assim, cara, você está sendo escroto. Muito bom. Sobre essa questão dos nossos posicionamentos pessoais e sobre causas que às vezes não são da nossa alçada, digamos assim, mas que nós como cidadãos e como pessoas temos a obrigação de estar participando, de estar entendendo, a gente acha que é um tema muito grande, muito abrangente, a gente provavelmente vai tocar nesse assunto num próximo podcast. Bom, vamos encerrar então, já que a Eva já está aí pedindo para encerrar essa bagaça. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, não esqueça de comentar aí no post. Diz aí o que você achou, diz como é que é a sua vida no trabalho, como é que é a sua vida em casa. Conta pra gente essas maluquices que acontecem, que você ouve falar e quais são essas dificuldades que você vive no dia a dia no trabalho por ser um pai supimpa. Não esqueça também de compartilhar o nosso episódio nas suas redes sociais. Apresente pros seus amigos o nosso Tricô. E aí a gente se vê daqui a 2 semanas, na outra quinta-feira, às 10 da manhã. A gente vai estar aqui, lindo, leve e solto. E fazendo vinheta. Não se esqueça de assinar a gente lá no iTunes ou no seu aplicativo de podcast preferido. Siga a gente, acompanhe a gente, converse com a gente, tricote com a gente. Vitão, vinheta de encerramento, cara. Tem que ser do mal. Não, essa tá fantástica. Calma aí, segunda tentativa, calma aí. Calma aí. E pra finalizar, calma aí. Essa foi especial pra você, Alexandre França. Que maldade. Valeu, gente. Obrigado por nos ouvir. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, até a próxima. Valeu, beijo. Essa edição foi feita pelo Vinícius Schiavini. Meu Twitter é @esquias.